Gatilhos mentais dentro da segurança do trabalho. Será que eu posso usar isso? Será que isso é ético? Como usar gatilhos mentais dentro da segurança do trabalho? Vem comigo, vamos aprofundar esse assunto nesse vídeo. Olá, eu sou Roberto Medeiros, uma satisfação ter você aqui. E sim, eu uso gatilhos mentais dentro da minha atividade profissional. Como eu faço isso? Bem, eu vou mostrar isso para você e eu quero adiantar que isso não tem de moral nisso ou de antiético nisso. Na verdade, os gatilhos mentais são coisas que já existem na humanidade há muito tempo e as pessoas usam muitas vezes até de forma inconsciente. Eu só vou trazer um pouco mais de consciência para você dentro desse processo e como você pode usar, como eu utilizo e aí como você talvez pode até adaptar aí dentro do seu dia a dia, dentro da sua personalidade. Mas fica tranquilo que não tem nada de antiético nisso. Tem o quê? Tem alguém querendo gerar mais resultado usando coisas que já existem na natureza, coisas que já existem na sociedade, coisas que todas as pessoas usam e às vezes nem percebem. Então vamos lá, vamos aprofundar isso. Esse gatilho mental da urgência é muito utilizado aí, sabe aquele nosso últimas peças, tá acabando o estoque, né? Últimas vagas, sabe? A galera usa muito esse gatilho da urgência, porque já tá acabando, para as pessoas tomarem uma decisão rápida, porque não vai ter mais aquilo, sabe? Em alguns casos a gente sabe que é verdade, em outros a gente sabe que não é tão verdade assim, mas enfim, nós que somos profissionais da área de segurança, a gente precisa usar esse gatilho da urgência, por quê? Quando a gente usa esse gatilho, as pessoas vão se mover a fazer algo, se mexer, a sair da cadeira. E isso eu aplico tanto quando eu estou conversando com os trabalhadores, para convencer e vender a segurança do trabalho, quando eu estou conversando com os empresários, eu quero vender minha consultoria de segurança do trabalho. Então vamos lá. Quando a gente está conversando com os trabalhadores, os acidentes estão aí, tem muitas pessoas, hoje são 700 mil acidentes no trabalho, cada hora acontecem aí 7, 8 acidentes, acontecem cerca de 8 mortes por dia dentro do trabalho. Então eu trago essa urgência para as pessoas verem que a gente tem uma guerra contra os acidentes. Então traz esse espírito de urgência. Quando eu estou conversando com os donos de empresas, com os empregadores, eu trago as mesmas urgências, que, olha, tem muitas empresas que estão sendo fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho, tem muitas empresas que estão sendo autuadas pelo Ministério do Trabalho, estão levando multas. Então, ativa essa urgência para quê? Para que a pessoa tome decisão. A decisão do quê? De investir em segurança. No caso dos trabalhadores, trabalhar com segurança. No caso dos empregadores, tirar a mão do bolso e investir na parte da segurança, que senão também não vai acontecer nada. Tá? Então, são formas que você pode usar esse gatilho da urgência. Sempre tenha uma história, sempre tem alguma coisa que fala, ó, empresa tal foi multada, empresa tal recebeu notificação, você viu alguma notícia aqui na internet, fala sobre isso, usa sempre essa urgência. Aconteceu um acidente, um trabalhador que caiu por trabalho em altura, traz isso para o seu treinamento, ativa essa urgência para que as pessoas vejam que se elas não tomarem uma atitude, coisas graves podem acontecer. Esse gatilho mental da reciprocidade, ele existe desde que o mundo é mundo, inclusive é muito provável que nós tenhamos a nossa sociedade organizada hoje em dia por causa desse gatilho da reciprocidade, que é o quê? É você dar alguma coisa e naturalmente as pessoas, elas, na maior parte, lógico, elas querem retribuir algo que você deu. No passado era assim, você dava um feijão, ganhava o arroz, e assim iam sendo feitas as trocas. Um dava um serviço em troca de alguma outra coisa que a pessoa tinha, e assim a sociedade foi evoluindo. Depois veio o dinheiro, então você, né, dá a sua hora de trabalho, ganha o dinheiro. Então, esse processo de troca, de reciprocidade, ele existe há muito tempo. Se alguém convidar
o seu filho para a festa de aniversário, tá? Se um pai convidar, né, o seu filho para a festa de aniversário, você vai ir por consequência, é muito provável que você vai convidar esse pai, esse filho que te convidou também, como forma do quê? De ser recíproco, de devolver aquilo de bom que foi feito. Ó. Então essa é a ideia. Na segurança do trabalho, a gente precisa ativar a reciprocidade. Quando a gente dá alguma coisa de uma forma invisível, a pessoa quer devolver aquilo que você fez para ela. E aí é importante você dar algo. O que eu posso dar então, Medeiros? Você pode dar um brinde, por exemplo, você está numa venda, você está visitando um cliente, leva uma caneta, leva um chaveiro, leva um brinde, aí você vai fazer um treinamento, leva um bombom, leva uma bala, sabe? Não sei, daí você tem que pensar aí, tá? Ah, Medeiros, mas eu não tenho essas coisas. Beleza, você pode dar outras coisas, não precisa ser algum material, você pode dar tempo, você pode dar atenção. Isso também são bens, também são coisas valiosas. Inclusive, hoje a atenção é um dos bens mais valiosos que existem. Então, quando você dá um ouvido para a pessoa escutar, isso também você consegue ativar a reciprocidade com isso. Então, pense em coisas que você pode o quê? Ativar essa reciprocidade, esse gatilho mental dentro da segurança do trabalho. E eu tenho certeza que você vai conseguir ter retorno com isso. Quem que não gosta de uma novidade? Todo mundo gosta de uma novidade, dá aquela curiosidade de saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. E a gente pode usar isso dentro da segurança do trabalho. Então, por exemplo, pega algumas novidades aí, né? A gente tem a questão da NR1 que está mudando a partir de maio de 2025. Então, opa, essa é uma novidade. Eu posso trazer esse assunto do risco psicossocial com mais força, isso gera curiosidade, tá? Então isso é um gatilho mental, para quê? Para você poder fechar um contrato, para você o quê? Tocar nos trabalhadores, que é uma outra novidade, essa questão de assédio moral, que tem sido falado muito dentro das empresas, então você pode tocar nesse assunto. Você pode criar dentro da empresa aí, dentro de onde você faz a gestão aí de segurança, você pode criar um prêmio, você pode criar uma surpresa. Então, sabe, essas coisas diferentes, essas coisas que ninguém fez, essas coisas que impactam aí, isso é um gatilho que gera uma conexão com as pessoas e você pode usar isso dentro da segurança do trabalho para quê? Para vender a ideia do ambiente prevencionista ou para vender a ideia de contratar a sua consultoria para você ir lá poder ajudar aquela empresa. Então, use esse gatilho. Inclusive, a gente está com a nossa nova estrutura aqui da mentoria Premium do Roberto Medeiros. Se você quer saber mais, entre em contato aqui com a nossa equipe, que se você quer ir para outro nível, quer faturar mais, quer mudar o seu jogo aí, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Então entre em contato com a nossa equipe aqui, preencha a aplicação e vamos jogar junto, vamos para outro nível, tenho certeza. Tem como mudar o seu jogo aí, eu estou aqui à disposição para te ajudar. Esse lance de ser coerente é muito interessante porque ninguém quer ser um mentiroso, ser conhecido por ser um mentiroso, ou alguém que fala uma coisa e age de uma forma diferente. Ninguém gosta disso. As pessoas querem ter naturalmente, a maior parte das pessoas querem ter coerência no que elas falam, querem ter compromisso no que elas falam. Então é o seguinte, eu uso isso de muitas formas. Se um trabalhador, ele ama realmente a família dele, então ele vai trabalhar com segurança, ele vai usar os equipamentos dele. Por quê? Porque senão não tem coerência o que ele está falando, que ele realmente ama a sua família. Se o profissional ele tem objetivos, ele quer alcançar aqueles objetivos, ele precisa ter compromisso, ele precisa ter coerência, ele precisa trabalhar com segurança, porque senão ele não vai alcançar isso. Se a empresa está falando que ela quer cuidar dos seus trabalhadores, que ela se preocupa com seus trabalhadores, ela precisa o quê? Trazer treinamento, trazer um ambiente mais seguro, investir em equipamentos de segurança. Então ela precisa fazer isso. Então, se ela não fizer isso, ela não tem coerência, ela não tem compromisso. Então, eu utilizo isso dentro das minhas frases, dentro das minhas falas, para ativar esse gatilho da coerência, do compromisso. Se a pessoa... e aí a gente faz isso... Mas como é que você vai fazer isso, Medeiros? Pergunta, você faz uma pergunta. Você está preocupado? Qual que é?
quanto que a empresa quer investir para não ter acidente? Qual que é o nível de preocupação que a empresa tem? Não, meu Deus, aqui a gente tem preocupação máxima com os trabalhadores. As pessoas são as coisas mais importantes aqui dentro da empresa. Pronto, era tudo que eu queria escutar. Para quê? Para mim ativar o gatilho da coerência. Porque se o que ele está falando é verdade, com certeza, ações preventivas vão confrontar, vão estar a favor dessa forma que ele pensa. Agora, se ele não quer investir em trazer um treinamento de alto nível, um treinamento bom, um treinamento prático, então alguma coisa não está batendo nessa fala dele, né? Então, desse dono de empresa, desse empregador. E aí eu preciso o quê? Só ativar isso para quê? Para eu conseguir o resultado que eu quero. Por exemplo, se você está aqui é porque você quer evoluir. Se você quer evoluir, para ter coerência com isso, você precisa investir em você mesmo. Então, uma das sugestões que eu te dou é o quê? É ler livros. Eu amo ler livros. Inclusive, eu deixei uma listinha aqui de livros que eu te recomendo. Dá uma olhadinha aqui depois. Compra alguns aqui, tem aqui alguns links aqui de coisas que eu, olha, fui muito ajudado. Eu sei que você pode ser ajudado também. Depois dá uma espiada aqui. E antes de eu falar do último item da autoridade, não esquece de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, beleza? Eu conto com a sua inscrição para dar mais força aqui, energia, para a gente continuar trazendo esses conteúdos aqui para você. O último item, a autoridade, o gatilho mental da autoridade é o que, Medeiros? É você realmente aumentar a sua autoridade. Pensa em pessoas de autoridade. Pensa num médico, pensa num advogado. Quando você olha para esses profissionais renomados, o que você sabe que ele fez? Ele estudou muito para estar naquela posição. Às vezes pode ser que o que ele esteja falando seja até mentira, mas as pessoas acreditam. Por quê? Porque ele tem muita autoridade, ele estudou, se dedicou muito tempo. Eu costumo brincar aqui em casa, né, que eu falo para minha esposa, ela não acredita. E quando ela chega lá no médico, o médico fala e fala, não, o que eu falei com as palavras diferentes, e aí ela começa a acreditar. Né? Então, olha só, a autoridade. Estou brincando aqui, a gente brinca aqui em casa também, talvez aconteça a mesma coisa aí com você, mas o que acontece? Quanto mais autoridade a gente tem, eu não estudei medicina, né, nesse caso específico, né, então quando vai com um médico, é lógico, o cara tem muito mais autoridade do que eu. Por quê? Porque ele estudou aquilo, tá? Então, você estudou segurança do trabalho. Quanto mais você estudar isso, quanto mais você aprofundar isso, mais autoridade você vai ter. Então, não adianta você só fazer o curso de técnico de segurança, engenheiro de segurança, não, você precisa procurar mais. Quanto mais você estudar, quanto mais você ir para cima, mais a sua autoridade vai aumentar. Eu fui para fora do país estudar, eu fiz pós-graduação, fiz minha MBA, pós-graduação em engenharia profissional, em ergonomia, MBA em QSMS, depois fui estudar coaching, depois fui estudar uma série de coisas que me ajudaram ao quê? A aumentar a minha autoridade. Então, lancei livro. Então, isso me ajuda dentro desse processo. É um gatilho que, de uma forma delicada e de vez em quando, eu jogo isso para quê? Para aumentar o meu nível de autoridade. Eu jogo isso dentro das conversas, eu jogo isso dentro de uma palestra, dentro de uma reunião comercial. Então, isso é legal. Então, você precisa olhar isso dentro do seu cenário e entender, opa, isso aqui faz sentido, isso aqui eu posso ir encaixando, isso aqui eu posso melhorando a minha autoridade. Para quê? Para eu gerar mais resultados dentro da segurança do trabalho. Quer ver um exemplo? Mais um exemplo aqui, só para você entender de autoridade, né? Uma pessoa que está no shape, uma pessoa que está ali, você vê que está malhado, que está bem fisicamente, e uma pessoa que talvez está meio fora de forma, está meio, né, passou um pouquinho dos quilinhos ali. Se as duas pessoas estão falando algo sobre saúde, é uma tendência natural que você escute muito mais o cara que está treinando, que está malhado, que tem resultado, do que o cara que não tem. Então, assim, esse é o lance da autoridade. A gente se tornar uma referência naquela área, e aí quando a gente fala para nos escutar e nos dão atenção e acolhem o que a gente está falando. Você gostou desses gatilhos mentais? Se você gostou, deixa um joinha aqui, deixa aqui, só fala aqui que fez sentido. Se você não entendeu alguma coisa, escreve aqui nos comentários. Qual que você mais gostou? Escreve aqui que eu quero ver o que você mais gostou aí. E logo tem mais vídeo aqui no canal. Eu te espero por aqui. Abraço, tchau, tchau. Valeu!